2 Tessalonicenses capítulo 2, o anticristo e o retorno de Jesus. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, vos suplicamos, nota de rodapé 1. O glorioso retorno de Cristo é o tema central desta carta. Paulo resume aqui parte de seus ensinos orais e orientações, expressas na primeira carta aos Tessalonicenses. O apóstolo usa a palavra grega original parousia, que significa literalmente presença, 18 vezes ao longo do Novo Testamento, sempre se referindo à segunda vinda de Cristo. Aqui o termo se identifica mais com o arrebatamento da igreja, no sentido da nossa reunião com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 18. Paulo ainda usa outras expressões gregas para referir-se à triunfante volta do Senhor, epifania, uma coisa assim, manifestação. Versículo 8, 1 Timóteo 6, 14, 2 Timóteo 1, 10, 2 Timóteo 4, versículo 1, versículo 8, Tito 2, 13. E Apocalipse, revelação, que é citado por 3 vezes nesse capítulo, para indicar o surgimento do anticristo. Versículos 3, versículo 8, versículo 9. 1 Coríntios 1, 7. 2 Tessalonicenses 1, 7. 1 Pedro 1, 7, versículo 13. 1 Pedro 4, 13. Que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo explica aos Tessalonicenses, nota de rodapé 2. Paulo explica aos Tessalonicenses que, embora a volta de Cristo seja iminente, existem sinais que ainda teriam de se cumprir antes desse maravilhoso e esperado evento. Um desses grandes sinais é a apostasia, literalmente, rebelião, termo que nas Escrituras tem o sentido de explícita rebelião contra Deus e tudo o que procede de Deus. Essa rebelião tem 2 faces, uma profunda e generalizada apatia em relação à fé em Jesus Cristo e à palavra de Deus, seguida de violenta rebelião contra o Senhor e seus seguidores em todo o mundo. Mateus 24, versículo 10 ao 12. 1 Timóteo 4, 1. João nos esclarece sobre o surgimento de muitos anticristos ao longo da história. 1 João 2, 18. Entretanto, esse homem da iniquidade ou o homem do pecado mencionado por Paulo, o mesmo de Apocalipse 13, será o pior de todos, o qual será completamente arruinado por Cristo, assim como seu Senhor. O diabo, versículo 9, João 17, 12. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Nota de rodapé 3. Paulo revela que esse anticristo será mais do que um poderoso líder político ou militar mundial. Ele terá prestígio suficiente para reivindicar uma posição acima de todas as religiões e deuses. Ele afirmará ser Deus e fará seus pronunciamentos blasfemos de um edifício físico, o qual chamará de santuário. Marcos 13, 14, Daniel 11, 36 ao 45, Apocalipse 13, versículo 1 ao 15. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que o está detendo neste momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Nota de rodapé 4. Os biblistas em todo o mundo, até nossos dias, ainda não chegaram a uma definição unânime sobre o que Paulo desejava
comunicar com a expressão grega, o que o está detendo. O Comitê de Tradução da Bíblia King James acredita que a expressão que encontra-se em seu gênero neutro, mas com equivalente masculino no versículo 7 o detém, tem a ver com a atual permanência e ministério da pessoa do Espírito Santo na vida dos crentes, que formam a Igreja do Senhor e que detêm o iníquo de revelar-se à humanidade. No momento em que a Igreja for arrebatada, Satanás e seus anticristos estarão livres para cumprir todos os seus desígnios sobre a terra. Mateus 24:14, Mateus 28, versículo 19, versículo 20, Marcos 13:10, Romanos 15, versículo 16 ao 24, Apocalipse 5, versículo 9 ao 11, Apocalipse 7:9, Apocalipse 15:4, 1 João 2:18. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Nota de rodapé 5. Alguns dos aspectos sobrenaturais do anticristo. O iníquo e fiel discípulo do diabo serão apresentados claramente para toda a humanidade. Entretanto, o homem do pecado, apesar de seus poderes, carisma e perspicácia, será facilmente derrotado por Cristo. Paulo usa as expressões gregas epifaneia, manifestação, e katergesei, paralisar, para explicar que basta o aparecimento de Cristo para que o anticristo seja completamente amarrado. Daniel 11:45, Apocalipse 19:20. A expressão manifestação sempre tem a ver com a segunda vinda de Cristo, com exceção de 2 Timóteo 1:10, onde se trata da primeira vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas ilusórias. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. Nota de rodapé 6. Jesus Cristo nos revela que Satanás é o pai da mentira, João 8:44. Portanto, sua principal característica é a falsidade, o engano. Os cristãos, especialmente, deveriam manter-se afastados da mentira. Poucas coisas são tão próprias do diabo quanto o desvio da verdade. Como ele não pode criar nada, copia tudo o que Deus criou e tenta aliciar glória e adeptos para sua pessoa. Nos últimos tempos, intensificará suas obras de engano e perversão sobre toda a terra. Enviará seu mais fiel e poderoso representante, o grande anticristo, que operará milagres e prodígios por meio da energia de Satanás, numa imitação blasfema da obra do Filho de Deus, João 14:10. Satanás levará muitos ao engano por causa de falsas impressões, Mateus 24:24. Quando Hitler, por exemplo, invadiu a antiga Tchecoslováquia, hoje dividida em República Tcheca e Eslováquia, durante a Segunda Guerra Mundial, o povo ouviu a seguinte mensagem partindo dos megafones do comboio em movimento: Não temam, eis que é chegado o Messias. Doravante vocês terão paz e pão. Muitos judeus creram nessas promessas, bem como a multidão de cristãos entendeu que se tratava da segunda vinda de Cristo. Esse fato está registrado em vários documentos históricos. E com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Nota de rodapé 7. Muitos desistirão de buscar a verdade e se entregarão voluntariamente à injustiça. Essa é uma das marcas dos que estão
perecendo. O prazer no pecado e nas vantagens adquiridas por meio do engano. Versículo 12, João 3, versículo 19, versículo 20. Deus usará o próprio pecado para castigar aqueles que seguirem as mentiras do anticristo, especialmente ao arrogar-se a Deus. Contudo, o Senhor jamais perderá o controle da história. Tudo está nas mãos de Deus, tanto as forças do maligno, versículo 11, como o amor perdoador e salvador, dispensado aos arrependidos. Versículo 13. É por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça, fortalecidos para fazer o bem. Todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos convocou por meio do Evangelho que vos anunciamos, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nota de rodapé 8. A eleição é obra de Deus desde a eternidade passada. Efésios 1:4, Colossenses 3:12, 1 Tessalonicenses 1:4. Paulo nos apresenta nessa passagem, versículo 12, versículo 13, as três pessoas da Trindade em ação, 1 Tessalonicenses 1:1. A obra santificadora do Espírito Santo é realizada em todos os cristãos sinceros e não apenas em crentes especiais. 1 Tessalonicenses 3:13, 1 Tessalonicenses 4:3, 1 Pedro 1:2. Sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz quanto por meio das nossas cartas. Nota de rodapé 9. No início da igreja, a doutrina cristã era comunicada por meio das, abre aspas, tradições, fecha aspas. Assim como acontecia com o ensino das leis rabínicas. Por isso a tradição oral, abre aspas, tradição oral, fecha aspas. As orientações verbais e, abre aspas, escritas, fecha aspas, eram transmitidas de geração a geração, com extremo cuidado e dedicação. 1 Coríntios 15:3, Mateus 15:2. Oração de Paulo pelos crentes. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, concedam ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Nota de rodapé 10. Paulo usa a expressão grega original para kaleo, que nesse contexto significa mais do que consolar, pois inclui a ideia de, abre aspas, levantar o abatido desanimado por meio de um eficaz encorajamento, fecha aspas. Romanos 12:1. O sentido etimológico dessa rica expressão é, abre aspas, chamar à parte para aconselhar, fecha aspas, ou, abre aspas, advogar, fecha aspas. 1 João 2:1. A palavra que também se tornou o próprio nome e título do Espírito Santo, isto é, nosso advogado. João 14, versículo 16 e versículo 26. Fé e tulipas para todo mundo aí. Bendiz a minha alma, tudo que é em mim e tudo dai graças. Deus é bom. Give thanks. Na, 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 na. Ah, Deus é bom. Deus quiser, amanhã, capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Graça e paz.